Vamos criar um browser do zero para provar que com IA isso atualmente está extremamente fácil, a gente nem precisa entender muito o que está acontecendo. A IA que eu tenho utilizado para código é a ChatLLM por dois simples motivos. O primeiro é que me dá acesso a todos os modelos de IA, né? Eu posso usar o O1 da OpenAI, eu posso usar o Claude Sonnet 3.7, eu posso usar o Grok, que atualmente são os melhores. Me dá acesso também à funcionalidade de Deep Research. Então, até para fazer esse vídeo, para garantir que eu não estou falando nada de errado, eu posso usar aqui o Deep Research. A IA vai pesquisar vários artigos, né? Então, nota, ela fez uma research aqui em 70 artigos, eu posso olhar de fato os sources, ver o que tem aqui nas fontes. E além disso, a gente tem também o Code LLM, que é baseado no VS Code, e tem um agente aqui, tudo isso por $10, o link tá na descrição. Vamos provar que é extremamente fácil fazer um browser. Eu vou só abrir aqui o agente, eu vou pedir pro Claude Sonnet, Create a Browser. Apenas isso, e a gente vai ter um browser funcional que a gente fez do zero. E vamos ver o que vai sair, né? Eu usei o modo Thinking? Acho que eu usei. Então, ó, a IA inteligentemente decidiu aqui criar um requirements.txt, a IA inteligentemente decidiu aqui fazer um simple browser.py, adicionar um readme para explicar como é que funciona, né? Documentação é bem importante. Agora, ó, o simple browser está criado, ela vai criar um advanced browser com additional features. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Acho que eu nem vou precisar explicar absolutamente nada para vocês de como é que um browser funciona. A gente vai só ter o resultado aqui pronto para usar. Criar aqui um browser.css, né? Muito interessante. Um advanced browser, tô aceitando aqui tudo. Bom, diz aí que é só dar um Python launchbrowser.py. Vamos dar aqui. Quer o Advanced ou o Simple Browser? A gente quer o Advanced, né? Vamos usar aqui o nosso browser avançado e as funcionalidades avançadas que a gente tem. A funcionalidade avançada que a gente teve foi um erro, então parece que a gente vai ter que usar o Simple Browser, né? O Advanced não funcionou. Mas, olha só, já é algo bem impressionante. A gente tem aqui um browser que a gente mesmo fez, a gente entende perfeitamente como é que funciona isso daqui, tá? Isso daqui tá bom, pode mandar pra produção, pode shippar. Teste que tá entregue. Agora você deve estar percebendo que tem um monte de vídeo ainda pra acontecer, né? O vídeo não acabou aqui. E embora essa ferramenta de IA seja impressionante, embora eu realmente utilize isso daqui pra trabalhar, eu realmente utilizo isso daqui pra avançar bastante trabalho, tá? A IA, ela faz isso daqui que eu tenho percebido, certo? É a piada aqui de Python, né? Que é como fazer coisa em Python, importe lib que faz coisa, lib.faça coisa. Vamos abrir o código aqui que a IA gerou pra gente, né? Bom, primeiro que um deles não rodou, né? Mas vamos ver o que rodou aqui. O Simple Browser. O que a IA fez de fato? A gente tem uma classe browser. Essa classe browser tá puxando essa lib aqui, PyQt5, QWebEngineView. É isso, na verdade. Ela não criou nada. Não criou um browser. Ela importou uma lib, que ao utilizar essa lib, a gente tem um browser funcional. E ela setou umas configurações aqui da lib. É só isso. É só isso que foi feito. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Partindo desse ponto aqui, certo? A gente sempre fala, prezo aqui bastante nesse canal para aprender como é que as coisas funcionam, aprender o que tá rolando por debaixo dos panos, aprender os fundamentos, as coisas que nunca mudam. E, cara, sendo bem sincero, se é pra fazer isso daqui, tipo, você pode só usar no code, você pode só usar um browser que existe, você pode só importar uma lib que faça as coisas pra você. Existe uma hora e um lugar pra fazer esse tipo de tarefa aqui que a IA acabou de fazer pra mim, tá? As tarefas assim simples são extremamente válidas, mas isso daqui não é criar um browser, isso daqui é importar uma lib. E, de fato, preencheu o pré-requisito, ela fez o que eu pedi, mais ou menos, né? Eu pedi pra criar, ela importou. Mas vamos esquecer isso daqui e vamos ver o que o chat tentou me explicar. Porque eu perguntei aqui como é que um browser funciona e ele me deu páginas e páginas e páginas e referenciou artigos e mais artigos. E era meio que eu queria que isso daqui fosse implementado, certo? Eu não queria que ele usasse uma lib, eu queria que ele implementasse as coisas para eu ver a implementação. Mas não é isso que a gente vai ter. O que eu quero que a gente entenda então? Certo, eu quero agradecer aqui o Code LLM, que é uma ferramenta fantástica, que custa apenas $10, que tem um bom agente. Mas hoje a gente não vai usar a IA para resolver um problema trivial. Hoje a gente vai aprender os fundamentos e vamos tentar entender como é que um browser funciona. Eu digo que isso é tão importante, né? Eu sempre digo que isso é importante, principalmente para quem trabalha com front-end. Eu não trabalho com front-end e mesmo assim eu acho que é importante para mim. E eu nunca expliquei para vocês como que um browser funciona. Você tá percebendo que esse vídeo é extremamente longo e mesmo assim a gente tá só arranhando a superfície. Se você tentar de fato fazer um browser, não isso aqui, tá? Não importar uma lib que fez um browser, se você tentar de fato, como se fosse construir essa lib aqui, aí você vai ver o quão difícil é. Se você conseguir fazer um browser em menos de 2 meses, um browser legal, funcional, manda o seu currículo que eu consigo te arranjar um emprego em basicamente qualquer lugar do mundo. Eu tô falando sério, é um negócio bem difícil de se fazer, tá? Se você tem esse projeto aqui, que é um browser funcional, eu acho que você é alguém com extrema capacidade. Vamos entender o que é tão difícil de fazer num browser, né? Overview extremamente alto nível de como um browser funciona. O browser é composto pelos seguintes componentes.
a gente tem a interface do usuário, que é exatamente isso aqui que a gente tá vendo, tá? Olha isso aqui, deixa eu mudar o sizing do meu browser. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a interface do usuário, que vai interagir com a Browser Engine, que vai interagir com a Rendering Engine. A Rendering Engine é o que tá renderizando as coisas aqui, né? Quando eu faço um resizing aqui, você vê que as coisas se mexem. A gente tá botando a Rendering Engine pra trabalhar, a gente vai entender o que é isso, como é que isso aqui funciona. Tem toda a parte de networking, né, que é mais complicado do que você imagina, provavelmente, principalmente se você não fez faculdade. Tem o interpretador JavaScript, tem o UI backend. É uma loucura, difícil, muito difícil implementar isso aqui. E tem um layer de persistência de dados também, né, que vai manter aqui estado das coisas. Eu consigo ver a retenção no YouTube, eu sei que a maioria das pessoas, metade das pessoas já dropou esse vídeo, já não tá mais assistindo. Você que ficou até aqui, vem comigo até o final, eu garanto que você vai aprender bastante coisa. O que eu vou fazer a partir daqui, né? Eu vou te dar esse overview aqui, certo? Vamos explicar de uma maneira bem simples isso daqui. E vamos focar bastante depois nessas partes aqui mais de baixo, ó, na Rendering Engine, Networking, JavaScript Interpreter, que eu acho que são as partes mais interessantes aqui, que vão ser bem difíceis. Tá, mas vamos ver esse overview. User Interface, parte que não é pra você ter muita dificuldade, tá? Quer dizer, de entender o que é. Não, o que é a nossa UI aqui do browser? É o que o user interage, né? Certo, você tem aqui a barra de URL, tem ali os botõezinhos de voltar e tal. Isso daqui, o user vai interagir com essas coisas. E nessa interação aqui com o user, certo, você consegue ver a setinha aqui, ó, apontando para Browser Engine. E a Browser Engine, bom, ela vai ser o core do browser, né? Certo? Ela é a parte core, ela é a parte que vai gerenciar interações do usuário, e ela é a parte que vai facilitar essa comunicação, né, entre o usuário e as outras partes do browser. Browser Engine, por sua vez, vai interagir aqui com um layer de persistência de dados, certo? Interessante. Ela vai também interagir aqui com a nossa Render Engine. E a Render Engine é o que está trabalhando aqui, ó, trabalhando arduamente. A gente vai ver o quanto que a Render Engine está trabalhando para renderizar as coisas, certo? Para mostrar aqui o que a gente está vendo. Essa Render Engine, por sua vez, vai interagir com o interpretador JS e com o networking. Muito bem. Browsers são primariamente single-threaded. Eles têm apenas uma thread, e é importante a gente entender como é que isso aqui funciona, porque isso aqui vai sim afetar a nossa performance dependendo de como a gente faz as coisas, né? Então tenta sempre ter isso aqui em mente, tá? Sabe aquele event loop do Node? Tenta ter em mente um event loop mais ou menos assim também, tá? Na verdade, isso aqui é um conceito interessante para você aprender de forma geral, que, cara, muito da computação são event loops, são loops infinitos. Seu sistema operacional, ele é um loop que tá esperando coisas acontecerem, certo? Ele roda um loop. Um software comum, genérico, qualquer tipo de software, geralmente funciona através de um loop, né? A gente vai ter aqui um software de uma forma bem branda, eu tô aqui filosofando, né? Não tô falando nada de super acadêmico. O software ele faz algumas coisas, ele faz computação, ele armazena estado e ele ouve eventos, certo? Então, beleza, quando você roda um script, geralmente um script que você só roda uma vez, você tá fazendo isso daqui, ó, a computação. Só que, pô, pensa num jogo de browser, né? Tem ali um certo estado que precisa ser persistido e acontecer, e esse estado precisa ser de certa forma permanente, e você precisa ouvir também pelas interações do usuário. E geralmente isso é feito através de um loop, né? O browser também tem esse funcionamento de loop. Primeira coisa que vai acontecer aqui no browser é o que acontece quando o usuário digita uma URL, certo? Primeiro passo de navegação de um browser, né, é receber aqui essa URL. Então, primeira coisa que acontece é isso daqui. Então, pego aqui meu browser, esse aqui não é o meu, tá? Esse aqui é o Google Chrome. Procuro aqui meu Abacus AI, o Chat LLM, eu dou um Enter. O que acontece aqui? O que aconteceu nesse meu Enter? Esse ponto é o que eu quero investigar agora. Aqui acontece uma montoeira de coisa. No momento que eu dei Enter numa URL, pode acontecer 1 milhão de coisas, inclusive nada. Mentira, nada, não sei se pode acontecer. Primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver o domínio. O que significa? O que significa resolver o domínio? O meu site ali de exemplo, né, o Abacus AI, ele tem um IP. A gente pode procurar esse IP config, eu acho que... acho que a gente pode procurar esse IP dando IP config, talvez no terminal eu vou encontrar o IP, mas não, enfim, não lembro direito, não mexo muito com networking. Esse IP vai ser um número. Vai ser um número tipo, sei lá, 192.168.0.1. Na verdade, não vai ser esse número aqui, vai ser outro número, mas um número parecido com esse daqui. E pensa comigo, tá? Você tirou o seu computador da caixa, você digitou ali abacus.ai. Como que o computador que você acabou de tirar da caixa sabe desse IP, sabe qual é o endereço físico do servidor que está localizado no site que você quer encontrar? Não sabe, né? Não faz menor, não tem como saber. Até porque, pô, eu posso ter um domínio, eu posso vender esse domínio para outra empresa, essa outra empresa pode decidir hospedar em outro servidor, ou eu mesmo posso mudar a localização do meu servidor, certo? Não tem como você saber
todos os endereços de todos os domínios. Esse conhecimento não existe na sua máquina, a não ser que ele exista. Então, esse domínio, na minha máquina, como é um site que eu acesso bastante, isso daqui vai estar cacheado, certo? Na minha máquina, eu vou ter um cache, que vai dizer que o meu abc.com vai mapear para que o 192.xxx. Qualquer coisa. Na minha máquina tá dizendo isso. Na sua máquina, que não acessou esse site ainda, você não vai ter esse cache, você não pode lidar com esse cache, e também esse cache pode estar inválido. Pode ser que eu cacheei isso daí faz 2 anos e o endereço atual mudou. E aqui, a cache, ela pode ser alguns tipos de cache diferentes, certo? Você pode ter cache do browser, geralmente é o primeiro lugar em que a gente vai procurar é a cache do browser, tá? Se não tiver na cache do browser, cache do OS, do sistema operacional. Se não tiver na cache do sistema operacional, cache do router. Se não tiver no router, cache do ISP, do Internet Service Provider. Nota, a gente tem 4 layers de cache aqui, que a gente pode procurar pelo nosso abc.com, mas se eu não encontrar ainda, a gente vai ter que esse domínio aqui vai ser resolvido, certo? Eu vou fazer um request para DNS. Você pode configurar a sua DNS, tá? Uma das mais utilizadas é a do Google. A do Google é qual? É 8.8.8.8, eu acho que é a DNS do Google, tá? Enfim, você pode configurar a DNS para utilizar qualquer DNS que você queira. Mas, perdão, aqui, para ser um pouquinho mais específico, DNS Server. Servidor de DNS. Por quê? Porque DNS significa Domain Name System, não Server, certo? DNS é um sistema, a gente já falou sobre DNS, tem um vídeo sobre DNS no canal, não vou entrar muito em detalhes, mas muito bem, esse lookup na DNS, tá? A DNS em si é um vídeo de meia hora que dá pra explicar, mas essa DNS vai retornar para o meu usuário isso daqui, ó. Então vamos tentar desenhar isso daqui de uma forma um pouquinho mais compreensível, tá? Tem aqui meu browserzinho, digitei aqui o patrocinador desse vídeo, meu abacus.ai aqui na URL, vai ser feito, caso não esteja em nenhuma das caches, né, vai ser feito um request pro DNS Server. O DNS Server, por sua vez, vai buscar pelo endereço, né, ele faz o lookup do endereço, ele retorna aqui pro meu browser qual o endereço de IP, certo? Fisicamente, qual a rota, qual o caminho do servidor aqui. Então temos esse número aqui. Esse foi o primeiro request feito pelo browser. Agora, encontrei o meu servidor. Encontrei o servidor que tem o que eu quero. Preciso pedir as coisas pro meu servidor, né? Meu serverzinho aqui, a gente sabe onde esse server tá, a gente consegue enviar o request pra lá. Enviamos aqui o nosso primeiro request pro servidor. Aqui vai rolar algo chamado TCP Handshake. Então, em algum momento na sua carreira, se você decidir desenvolver jogos, é importante você saber a diferença entre TCP e UDP, tá? São protocolos diferentes que fazem coisas diferentes, mas não é nada muito difícil de aprender também. Você consegue sentar aí e aprender em 15 minutinhos. O TCP Handshake, ele é composto de 3 requests. Você tem o SYN, o servidor vai te retornar aqui um SYN ACK. ACK eu acho que é de Acknowledge, né? Que deu certo mesmo, o request. E você aqui vai voltar com o ACK também. Então, também quantos requests? Um que foi, outro que voltou com o IP, mais 3 aqui pra fazer o handshake, temos 5 requests no total. Agora tem um detalhe, né? Antes da gente enviar dados de um lado pro outro, a gente precisa que esses dados estejam criptografados. E para que esses dados estejam criptografados, a gente precisa concordar numa chave de criptografia, porque o seu servidor e o meu computador nunca conversaram. Como os dois nunca conversaram, a gente não tem uma chave pré-definida, uma chave de criptografia pré-definida, porque não faz sentido isso, né? Então a gente precisa concordar nessa chave. Para concordar com essa chave, eu já vou explicar por que eu tô rindo, tá? A gente vai enviar um request pra cá, na verdade, esse protocolo aqui de concordância de chave acabam sendo 5 requests, certo? 5 requests. Então a gente tem que, nessa brincadeira de digitar o nome de um site e fazer umas requisições pro servidor, a gente teve 10 requests, certo? Até o momento, tá? A gente tem 10 requests e nota, tá? É quase risível, porque olha que o código que a IA nos deu, tá? Olha o que eu tô te falando, certo? O quão difícil é só pra gente resolver uma URL no browser e olha o que a IA nos deu. Não tem, esse código não tá aqui. O código que eu tô explicando pode ser que esteja aqui dentro dessa lib, ou pode ser que esteja uma lib dentro de uma lib, sabe? Isso aqui tá muito longe de ser a implementação de um browser. Eu também tô rindo porque 10 requests foram feitos, certo? E nada aconteceu. Nada aconteceu ainda. Eu não consigo ter um único pixel na minha tela. Foram 10 requests. Se o meu servidor tá na Austrália, certo? Claro, o DNS exclui aqui, né? Mas enfim, são 8 requests que vão do Brasil pra Austrália, da Austrália pro Brasil, Brasil, Austrália, Austrália, Brasil. Você deu a volta no mundo 4 vezes e ainda não obteve um único byte de informação do site. Isso daqui é um gancho bem interessante pra gente entender algumas coisas, né? O porquê que é importante o tal do Edge Computing, certo? Eu reduzir o espaço que esses requests aqui vão ocupar, né? Eu tentar encurtar o máximo possível essas distâncias
aqui é extremamente importante. Isso aqui é um gancho extremamente interessante pra gente aprender sobre Edge Computing, pra gente aprender também sobre CDN, né? Content Delivery Network. Não lembro se tem vídeo sobre isso no canal, eu vou ter que falar mais sobre CDN em algum momento, eu acho importante também. Porque é o seguinte, né? Imagina que você tá aqui, o seu servidor tá aqui, cara, você vai fazer um request pra cá, outro request pra cá, voltando, outro indo, outro voltando. Olha o quão longe é isso. Quando a gente tem Edge Computing, né? Quando a gente fala sobre empresas, por exemplo, podemos estar aí Google, Netflix, grandes empresas, Amazon, ela vai tentar ter um servidor aqui, né? Bem perto da gente pra minimizar esses indas e vindas. Já que são muitas, muitas, muitas indas e vindas. Certo? Você vai ter um servidor aqui, você vai ter um servidor aqui, lá nos Estados Unidos você vai ter uns 25 servidores, aqui na Europa você vai ter uns 20 servidores também, pra você não ter que pegar o cabo que vem aqui do sul do Brasil, aqui pro nordeste do Brasil, aí cruza pra cá, e vem pra cá, e depois vem pra cá, nem sei qual é o caminho que os cabos fazem, né, mas ele é gigantesco. Minimizar essas distâncias aqui é interessante pra todo mundo, tá? E entender como um browser funciona é interessante pra gente entender o porquê que a gente quer minimizar essa distância aqui, e até pra, quando você vai subir um servidor, você vai subir um serviço, você entender onde é que o cliente tá, eu preciso ter meu servidor distribuído, vai fazer diferença? O cliente vai perceber isso? Será que de repente não é interessante eu usar uma solução tipo uma Vercel da vida que vai ter funções distribuídas ao longo do mundo inteiro? Uma Cloudflare que vai conseguir distribuir o meu back-end em vários lugares? Certo, a gente aprende o porquê que um browser funciona pra gente aprender a fazer software bom. E infra, e pra provisionar infra boa também, né? Mas vamos continuar, esse vídeo nem começou ainda, falta muita coisa. Depois de tudo isso daqui, tá? O browser vai poder enviar o meu primeiro request e eu vou poder receber minha primeira response, que não é o site, não é o site inteiro, é o primeiro byte. Esse tempo todo, a gente vai definir aqui como TTFB, Time to First Byte, tempo que demora para o primeiro byte do que eu quero de fato acessar chegar no meu browser. Se o meu site, né, for muito pequeno, se a quantidade de conteúdo for muito pequena, de repente pode encaixar tudo aqui, provavelmente não, provavelmente requests adicionais vão precisar ser feitos. Agora que tem mais questões interessantes, tá? Imagina que a gente recebeu esse HTML aqui, esse aqui é o HTML inicial que a gente tem, certo? Minúsculo. No momento que eu recebi o primeiro byte do website, certo? Então a nossa primeira etapa aqui do browser foi o resolver a URL, né, e pegar esse primeiro byte. Próxima coisa que o browser vai começar a fazer é o tal do parsing. Precisa parsear, precisa fazer sentido disso daqui. Bom, aqui tem um negócio interessante, né? A gente vai ter, por exemplo, links, a gente vai ter imagens também, e essas coisas não estão no nosso computador, né? A gente precisa buscar elas. Então a gente vai estar fazendo requests para, de repente, essa imagem aqui, a gente vai buscar ela numa CDN, né? O Content Delivery Network. E bom, eu vou sair fazendo esses requests, né? Eu vou começar a receber um monte de byte de um monte de lugar. Pode ser que a minha rede seja lenta, então eu vou ter que fazer, meu browser, né, vai ter que fazer congestion control, ele vai ter que se preocupar com o quanto ele pode receber de fato de informação, né? Que os pacotes de TCP, certo, eles vão ser separados aqui em segmentos, né? A gente tem um conteúdo aqui, esse conteúdo vai ser dividido em certos pacotes. O TCP é para ele garantir que eles vão chegar de forma sequencial. Só que, tipo assim, não pode só o servidor mandar um montão de pacotes se a minha rede não tem a capacidade de lidar com essa quantidade de pacotes chegando, né? E cada vez que eu recebo um certo número aqui de segmentos concordado, né, a gente vai ter que dar um ACK. Então, supondo que a cada, sei lá, 5 segmentos que eu recebo eu vou dar um ACK, o servidor precisa esperar que eu dê o meu acknowledgement, né, que o meu browser informe o servidor, ó, recebi, pode mandar os próximos. X da questão é que a gente precisa balancear essa velocidade para encontrar o ponto ali em que a nossa rede consegue tolerar o quanto de pacotes o servidor está mandando, né? A gente precisa encontrar esse sweet spot e aqui vai ter um algoritmo. Geralmente é usado um algoritmo de TCP Slow Start, tá? Que ele vai mandar um pacote, depois 2 pacotes, depois 4 pacotes, ele vai duplicando até achar uma quantidade de pacotes que faça sentido com a velocidade da rede que eu tenho. Caberia outro vídeo aqui inteiro sobre TCP Slow Start, provavelmente, tá? Da gente escrevendo esse algoritmo e vendo como é que ele funciona. Voltando para isso daqui, tá? Voltando pro nosso parsing desse HTML, isso daqui, esse markup aqui, isso daqui pode começar a ser transformado em algumas coisas. A gente vai ter a DOM, já vamos falar sobre a DOM, a gente vai ter a CSS on também, a gente vai ter também a render tree, vamos ter essas 3 coisas aqui. A DOM, ela é a representação interna da árvore do markup no browser, isso que a DOM vai ser manipulada por várias APIs no JavaScript. Então, né, vou ter que deixar claro que a minha imagem não tá muito boa. A DOM vai ser uma árvore, tipo assim, que você vai ter os nodos e os elementos filhos desses nodos, né? Então você tem o HTML, que é o único nodo aqui máximo, né? Sei lá, o pai dos outros nodos, que depois tem a head, depois tem o body. E nota que essa DOM aqui, ela pode ser bastante grande, tá?
Se isso daqui for maior do que o que vai chegar no nosso primeiro request, certo? Se não couber no primeiro byte ali, o browser ele vai tentar renderizar de maneira que faça sentido mesmo com a informação estando incompleta, né? Então pode ser que você veja alguns elementos ali carregando enquanto não chega tudo. Isso daqui nos leva para o tópico de Critical Render Path, né? Porque renderizar não é só receber aqui o meu HTML, vou botar isso aí no browser e ver funcionar. Quer dizer, meio que é isso, né? Mas é muito mais complicado do que parece. O browser ele vai criar essa estruturazinha da DOM, tá? E o X da questão da DOM é que quanto mais nesteados os elementos estiverem, mais vai demorar para parsear isso daqui, tá? Um HTML bem feito, tipo, bem otimizado, ele vai renderizar mais rápido do que um mal otimizado. Porém, geralmente isso não vai fazer a menor diferença pro seu usuário. A não ser que, e aqui tem um detalhe importante, tá? Alguns elementos aqui, eles podem bloquear outros. Você pode ter um blocking ou non-blocking. Por exemplo, quando você tem aqui uma imagem, imagina que um elemento qualquer aqui desses aqui é uma imagem. Se a gente tiver no HTML o tamanho da imagem, a gente pode pré-alocar o espaço daquela imagem, né, e mandar o request para obter a imagem. Quando a imagem voltar, a gente joga isso aí, renderiza ali, né? Se a gente não souber o tamanho da imagem, a gente vai ter que voltar depois e reorganizar as coisas. Isso seria algo que não bloqueia. A gente pode ter elementos que bloqueiam a renderização de outros, e esses elementos que bloqueiam pode fazer com que a experiência demore mais. Aí, em alguns elementos do seu HTML, você pode usar o async e o defer, né? O async é para você executar aquilo no momento que, de maneira assíncrona mesmo, na maneira que estiver disponível, acaba sendo executado, e o defer é para executar depois que já aconteceu todo o resto. Essa árvore aqui da DOM, ela reflete a hierarquia entre os elementos e ela acaba sendo parecida com a outra, né? Com a CSS-OM, que é CSS Object Model. Nosso CSS Object Model, de novo vou ter que mudar o plano de fundo aqui. Aqui é muito parecido com a DOM, mas ele se refere a CSS, né? Cascading Style Sheets. Ah não, pera, eu coloquei a DOM mesmo aqui, é outra imagem. Essa imagem que eu quero aqui, ó. X da questão do CSS é que alguns vão herdar de outros, né? Então se você tem aqui que o body tem a font size, sei lá, 18 pixels, esses aqui de baixo vão herdar também essa propriedade, a não ser que ela seja sobrescrita. Então aqui embaixo ela está sendo sobrescrita, aqui ela está sendo sobrescrita também, o que vai alterar o comportamento disso aqui, ó. Certo? Esse font size no body, ele vai valer para tudo que está aqui embaixo, menos aqueles dois ali que estão sobrescrevendo, né, essa propriedade. Diferentemente da DOM, a CSS-ON, ela não é incremental. Primeiro que ela é uma estrutura de dados diferente da DOM, tá? Ela vai bloquear a renderização, ela precisa estar inteira presente para a gente conseguir renderizar o negócio. Existem algumas questões aqui que também os nodos filhos e nodos mais específicos, por exemplo, se a gente tiver uma propriedade que seja .foo, a gente tem um seletor aqui, né, .foo, e a gente tem um seletor aqui que é .bar.foo, esse .bar.foo acaba sendo menos performático, acaba demorando um pouco mais, porque você tem que voltar depois, né, e corrigir aqueles outros que você aplicou, mas, sinceramente, não vai fazer diferença em performance significativa isso. Então a gente não vai perder muito tempo explicando isso daqui. E, né, enquanto os requests estão sendo feitos, enquanto a DOM está sendo montada, enquanto a CSS-OM está sendo montada também, a gente precisa que isso daí vire algo que seja utilizável, né? Isso daqui não é, por si só, utilizável pelo browser. A gente vai pegar isso daqui, pegar esses dois, combinar esses dois e fazer uma render tree. Por que eu falo que não é utilizável pelo browser, né? Porque, pô, aqui você vai ter, por exemplo, a estrutura que vai te dizer onde é que tá o título, quer dizer, o que é o título, né? O que é o parágrafo e tal, qual a relação entre esses elementos. Só que você não vai ter como mostrar eles. Por exemplo, aqui no nosso CSS a gente tem display none, né? Então esse display none na head, junto com essa daqui da DOM, essa head aqui da DOM, a gente sabe que não é para mostrar isso. Que isso daí não vai ser mostrado. Então você precisa juntar os dois para fazer algo que é a render tree. O browser vai criar essa render tree aqui baseado na DOM e na CSS Object, o que era mesmo? Object Model, acho. Aí a gente vai ter a nossa render tree, beleza, essa render tree vai dizer quais elementos são visíveis, né? Então, elementos visíveis e o estilo desses elementos, o styling ali do CSS, né? Muito bacana. E a partir disso daqui, a gente pode começar o nosso trabalho de layout, que tem algo muito importante, né, aqui. Nota que os meus elementos estão numa certa posição, mas se eu mexer aqui no meu browser, se eu mudo aqui o tamanho deles, se eu faço um resizing aqui muito doido nele, ó, eles vão mudando de posição. Baseado nessa render tree, layout se torna possível, mas layout não é a render tree. Layout vai depender, acho que principalmente do tamanho da tela aqui, tá? O layout vai mudar
mudar, dependendo do seu tamanho da tela. Toda vez que você fizer um resize no seu browser, vai ter que mudar o layout, vai ter que ser recalculado algumas coisas ali. A performance do nosso layout é algo que pode ser muito impactado dependendo de como você construiu o addon e o que você está utilizando ali. Tipo assim, se você tiver um delay de, sei lá, 20 milissegundos nas animações, toda vez que eu mudar ali o meu layout, ou toda vez que eu fizer scroll na página, eu posso ter um website que não fica responsivo, que fica bem ruim. Porque, né, toda vez que você muda alguma coisa no browser, tem que ser tudo recalculado. E esses delays aqui vão tornar uma experiência não muito agradável. Aqui, você pode fazer algumas otimizações de performance utilizando batch updates. E você pode evitar animar animação no box model. Mas isso aqui é bem deep, tá? Bem profundo no front-end. Um CRUDzinho ali, um sitezinho simples não vai ter... Isso aqui é pra galera que tá construindo Figma ou sites super responsivos, super interessantes, enfim. Na maioria dos casos, você não vai precisar debugar tanto assim a performance de layout ou qualquer tipo de coisa. A gente quer, né? Esse vídeo aqui é pra ter um overview de como o browser funciona. Agora, dado o nosso layout, a gente pode finalmente pintar a tela, certo? Puxar ali os pixels pro lugarzinho deles, né? Empurrar os pixels na tela e ver o negócio funcionar. E aí, toda vez que algo muda, eu só preciso alterar aqueles pixels que de fato mudaram, né? Mas enfim, é bastante computação que acontece aí. É realmente impressionante a velocidade que os browsers conseguem fazer isso, dada a quantidade de coisa que acontece, né? Pô, olha o número de etapas que precisaram ser feitas de networking, de gerar e regerar addon e o CSSOM. Isso aí vai o tempo todo sendo gerado incrementalmente para tentar mostrar uma experiência, né? Se a sua internet estiver devagar e você ir recebendo partes do website, eles vão sendo preenchidos ali parcialmente. Você vai ter um layout que vai sendo criado incrementalmente, né? Uma tela que vão surgindo mais coisas ali. É realmente muito trabalho, é muito difícil. Seria uma prepotência tremenda eu tentar fazer um browserzinho aqui em um único arquivo de Python utilizando LLM, né? Não foi isso. Não dá, não é assim. É muito complicado fazer um browser. Terminamos? Não terminamos, tem mais coisa ainda. Tem muito mais coisa, né? Na verdade, a gente tá só na superfície da superfície aqui. A gente pode falar um pouquinho aqui sobre a DOM. Então, né, imaginando que a gente tem esse documento aqui, a gente pode ver que isso aqui vai ser transformado numa árvore, né, dentro do browser. Eu posso mostrar meu documento do Notion aqui que eu tô usando pra organizar esse vídeo. Dentro do browser, a gente vai ter um JavaScript tipo assim, tá? A DOM ela vai ser representada num objeto de JavaScript, certo? Que tem aqui as tag names, HTML, a tag name children dessa tag name que vai ser o head, a outra tag aqui vai ser o body, dentro do body vai ser o título, vai ter o hello world aqui, né? Que é isso daqui, representado num objeto de HTML. Tem um detalhe interessante que a gente não falou sobre ele, a gente vai falar sobre ele agora, que é o tal do preload scanner, tá? O meu preload scanner, ele pode dar uma olhada aqui no HTML que a gente recebe, ó, e ele pode perceber isso daqui, ó, que tem um source para uma imagem aqui, e ele pode buscar por essa imagem. Ele pode ver quais que são as coisas que mais têm prioridade, né? Quais as coisas mais críticas aqui, buscar por elas antes. E ele vai anotar essas tagzinhas aqui também, ó. Você tem aqui script.js async. Esse async aqui vai ser independentemente buscado do resto do HTML, né? Ele vem de forma independente, de forma assíncrona, e executado imediatamente depois que eu receber ele. Enfim, o meu preload scanner pode pegar essas coisas aqui, tá? Esses scripts aqui, essas paradas, pode fazer requests aí e fazer o download dessa informação. Então vamos falar sobre esse scriptzinho aqui de JavaScript, tá? Essa parte que é interessante também. JavaScript, como todos nós sabemos, né, é uma linguagem que é interpretada, ela não é compilada, mas hoje em dia as coisas são mais complexas do que isso. Depois que o JavaScript ele é baixado, depois que o browser tem esse JavaScript, nota, JavaScript não é uma linguagem compilada, né, mas o que o browser vai fazer, ele vai pegar o JavaScript e ele vai compilar. Na verdade, ele vai fazer mais coisas, ele não vai fazer só isso aí, não. Ele vai fazer um parsing do JavaScript, ele vai compilar o JavaScript, ele vai interpretar o JavaScript, certo? Em vários dos casos, o browser vai pegar esse JavaScript aí, ele vai transformar o JavaScript nisso daqui, ó. Outra árvore, por isso que a árvore é uma estrutura de dados importante. Numa AST. O que AST significa? Eu esqueci agora. Abstract alguma coisa tree, eu acho. Enfim, a gente tem a AST aqui. O Browser Engine vai pegar essa, né? Depois que ele parseou o JavaScript, deu uma interpretada ali, vai pegar essa AST, ele gera, né? Gera essa árvore, essa estrutura de árvore, ele pega essa estrutura de árvore, compila essa estrutura de árvore, tá? Ao compilar, vai sair dessa compilação bytecode, por isso que a engine, né, a V8,
que é a engine que o Google Chrome usa, tá? V8, uma engine de Node, que é escrita em C++, certo? Ele vai pegar ali o JavaScript, ele vai interpretar e ele vai rodar em qualquer que seja, certo? O ban, você tem aí que o ban ele é escrito em Zig, não é escrito em JavaScript também. Então, cara, o fato de eu estar escrevendo JavaScript, você não faz nem ideia do que está acontecendo no seu browser, é muita coisa que está acontecendo. Esse passo de compilação aqui, o Google Chrome, não é o mesmo no seu macOS pro seu Windows. Vai compilar para bytecode que vai funcionar de maneira diferente, né? Vai compilar para código diferente em máquinas diferentes. Isso daqui, depois do bytecode ainda, possivelmente você vai ter um JIT aqui que vai otimizar ainda mais, um Just-in-Time Compiler, que vai otimizar um pouco mais ainda para aí sim a JS Virtual Machine, a máquina virtual do JavaScript, poder rodar de fato JavaScript. Então é muito mais... é quase engraçado falar que JavaScript não é compilado, que é interpretado, que é simples, porque, tipo, sei lá, hoje em dia é tudo complexo nas linguagens de programação, tá? Pode ser que um dia isso aqui fosse o JavaScript rodasse no seu browser de maneira interpretada e lenta, e realmente era assim, mas a maneira como as coisas evoluíram, no intuito de melhorar a performance, a gente criou muita coisa, e é aquilo que foi aprendido em faculdade, sei lá, 20, 30 anos atrás, de como o JavaScript rodava, não é mais o que acontece hoje em dia. Você vai ter um passo de interpretar o JavaScript, transformar numa AST, pegar essa AST, jogar no compilador, compilar, transformar em bytecode, passar pelo JIT para poder rodar pela Virtual Machine, é muita coisa. O que mais que a gente precisa falar? Vou voltar aqui para cima, ó. No momento que toda a tela foi pintada, né, no momento que você fez aquele milhões de requests, organizou tudo e pintou a tela, aí tudo aquilo de JavaScript que foi deferido, né, vai ter que rodar. Tudo aquilo que estava como deferred, aquilo que vem depois, eventos de onload, né, vão rodar. Provavelmente isso aqui vai bloquear a sua tela, vai bloquear as interações com o browser, então é bom que isso daqui seja bem rápido, porque senão a tela não vai estar disponível para toque, você não vai conseguir interagir de maneira alguma com o seu site. Acredito que era isso que a gente tinha para passar hoje, tá? Voltando aqui pro início, o que a gente viu de browser? A gente viu sobre a interface do usuário? Não muito, não falamos muito sobre isso. A gente viu sobre como a Browser Engine interage com a persistência de dados? Também não. A gente viu meio que como a Render Engine funciona, meio como o networking funciona, e a gente falou 2 minutinhos sobre como o JavaScript é interpretado e só. Imagino que nesse ponto tenha mais de meia hora de vídeo dele explicando browsers. A gente só tocou na superfície da superfície. Se você assistir esse vídeo aqui 15 vezes, fizer 25 pesquisas na internet, ler todas as documentações que eu li, você ainda não vai conseguir fazer o seu browser, que browsers são extremamente complexos. Se você quiser tentar fazer e mostrar depois, boa sorte. Seria bem legal. E bom, só lembrando aqui que um link pro chat LLM da Abacus AI, né, que me ajudou um pouco na pesquisa de como browsers funcionam. Gerou um browserzinho aqui pra gente que a gente não utilizou. Todas as funcionalidades que eu utilizei, tá? Essa funcionalidade de agente de IA usando o Cloud Sonnet 3.7 tá incluso na subscription de $10. Todos os modelos aqui estão inclusos na subscription de $10. O Deep Research, né, que faz a pesquisa, que me dá todos os links que ela pesquisou em 70 links diferentes, me mostrou todos os links, fez uma pesquisa aqui, também tá incluso na subscription de $10. O link tá aqui na descrição. Queria agradecer a Abacus por permitir que eu fizesse um vídeo gigantesco falando sobre browsers, nerdando sobre browsers. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a resolução aqui da URL, tá? Um pouco sobre DNS, um pouco sobre caching do browser, um pouco sobre a importância da gente entender esse networking aqui para a gente conseguir colocar os nossos servidores em lugares adequados, a importância da gente otimizar aqui o nosso JavaScript, a nossa DOM, a nossa página, a importância de usar uma CDN para ter as coisas mais próximas do usuário para diminuir a latência. É que você tem entendido o que é a DOM, a CSS-OM também, que vão virar depois a Render Tree, que vão em algum momento virar o layout, que vai poder pintar as coisas na tela, né? E que o JavaScript, antes dele rodar, ele passa por 1 milhão de passos aqui. Cara, a gente nem tocou em diversos outros milhões de assuntos que a gente podia tocar. A gente podia falar sobre WebAssembly. WebAssembly é outra coisa legal também que dá pra falar sobre. WebGL é outra coisa legal que dá pra falar sobre também. Tem muita coisa, tem muito conhecimento aqui, muito profundo, de browsers, de computação, de networking, de como a internet funciona, que está sendo negligenciado e que é algo extremamente diferencial. Se você quiser trabalhar numa empresa como, por exemplo, o Figma, que faz algo de impressionante, de extremamente complexo com browsers, você precisa entender como é que essas coisas aqui funcionam, certo? E isso daqui, esse agente da IA, da forma como ele está hoje, não tem como isso daqui fazer um Figma. Não tem como, não vai chegar perto de fazer um Figma, só que não vai substituir os devs no Figma. E você, com essas ferramentas de IA que existem hoje em dia, não vai chegar perto de fazer um Figma se você não conhecer isso daqui. Se você não entender como é que essas coisas funcionam. E deu. Por hoje era isso.